Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida, nesta quinta-feira, dia 22 de junho, na qual nós lemos então o Evangelista São Mateus, no capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta quinta-feira a leitura do capítulo 6 de São Mateus, onde vemos então Jesus que nos fala que quando orardes não devemos usar muitas palavras como fazem os pagãos, e nos ensina então a oração do Pai Nosso como modelo de toda a oração. Se nós pegarmos o capítulo 6 de São Mateus, nós vamos ver então que esse extrato do Evangelho está logo após o ensinamento de Jesus sobre a oração, porque ontem nós líamos o capítulo 6, do versículo do 1 ao 6, parávamos e íamos do versículo 16 ao 18. E hoje nós lemos então justamente do versículo 7 até o 15. Então, além de nos falar que a nossa oração ela deve ser uma oração vivida no silêncio, vivida no escondido, uma oração que deve ter como objetivo unicamente nos colocar em relação com Deus, Cristo nos ensina também como devemos rezar quando nos indica a oração do Pai Nosso. E como eu dizia, a oração do Pai Nosso ela é modelo de toda a oração, porque nela nós pedimos aquilo que é de mais essencial para a nossa vida. E ali é onde deveria girar toda a nossa oração. Porque primeiro nós começamos com louvor a Deus. Porque nós dizemos logo no princípio: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Recordamos que o nome de Deus é santo, é o louvor que elevamos a Deus. Depois passamos aos nossos pedidos, que é primeiro um pedido pela manifestação de Deus, e depois colocamos a Ele as nossas necessidades, porque dizemos: venha o teu reino. Que o reino de Deus ele possa verdadeiramente se fazer presente no meio de nós, é isso que nós pedimos no Pai Nosso. E devemos recordar também que sempre neste pedido se subentende a necessidade do nosso esforço, porque o reino é uma realidade futura, mas é também uma realidade presente, porque o reino se fará presente sempre onde houvermos pessoas dispostas verdadeiramente a seguir o ensinamento de Cristo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Concluímos assim essas petições diretas a Deus, mas que falam também do nosso compromisso. Porque a vontade de Deus será feita na terra se encontrar pessoas dispostas a fazer esta vontade. Por isso, quando falamos no Pai Nosso, pedimos a ação de Deus, mas a ação de Deus pede também a nossa. Depois nós pedimos aquilo que nos é essencial para a nossa vida, porque pedimos o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, como nós rezamos hoje. Pedir o pão é pedir aquilo que há de mais essencial. Seria como para nós aqui no Brasil pedir o arroz com feijão, ou seja, pedir o alimento cotidiano. É pedir aquilo que nós mais necessitamos para ter uma vida digna. E assim no pão nós poderíamos colocar: dai-nos o pão, dai-nos a vestimenta, dai-nos a moradia, dai-nos a educação,
dai-nos tudo aquilo que nos é necessário para que tenhamos uma vida digna. Temos uma diferença, no entanto, em São Mateus em relação aos demais evangelistas, na nossa última petição. Porque pedimos o perdão das nossas ofensas, o perdão dos nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e que o Senhor não nos deixe cair na tentação, mas nos livre do mal. Ou seja, que o Senhor nos dê a fortaleza para que não caiamos no erro, para que não caiamos no pecado, para que não caiamos na tentação. E a diferenciação de São Mateus está justamente na explicitação do perdão. Porque Cristo vem dizer: se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometerem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Entretanto, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. E a diferenciação está aqui. A medida do perdão de Deus para conosco é a medida do perdão que usamos para com os nossos irmãos e irmãs. Se nós muito perdoamos a quem nos ofendeu, o Pai também nos perdoará as nossas ofensas. Se nós não fomos capazes de perdoar os nossos irmãos e irmãs, também o Pai não nos perdoará. É aquilo que nos fala Jesus hoje no Evangelista São Mateus. E assim vemos esse convite também para que possamos viver cotidianamente o perdão, para que, sabendo perdoar, também nós sejamos perdoados, tal qual nós pedimos sempre na oração do Pai Nosso, quando pedimos a Deus para que perdoe as nossas ofensas, do mesmo modo, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que possamos dia a dia, então, nos dispor à prática da oração, assim como nos é ensinada por Jesus Cristo nesse dia, e que estejamos sempre dispostos a perdoar os nossos irmãos e irmãs, para que, do mesmo modo que nós perdoamos as ofensas que os nossos irmãos cometem contra nós, também Deus possa nos perdoar as ofensas que nós cometemos contra Ele. Vamos assim fazer a nossa oração para esse dia. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.